Quignon de Saint-Maximin, no departamento de L'Oise, a maior escolha de produtos ibéricos da Europa. Carnes, peixes frescos, frutas e legumes, traiteur, padaria e pastelaria, especiarias, a maior escolha de vinhos. 4.500 metros quadrados para o servir. Telefone 03 44 26 2942. 03 44 26 2942. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Meu nome é António Ávila Teixeira. Nasci na Ilha do Faial, Açores, no ano 23 de novembro de 1955. Até aos 14 anos eu vivi nos Açores, precisamente até os 11 anos foi na Ilha do Faial, completando a 4ª classe, e depois, mais tarde, frequentei o seminário por 3 anos. Nos anos 67, 68 e 69, e em 1970 eu vim juntar aos meus pais aqui nos Estados Unidos, precisamente aqui na vila de Bristol, no estado de Rhode Island, aqui. Só de maneira que juntei-me com os meus pais e minhas 2 irmãs. Então os seus pais vieram primeiro? Eles vieram um ano antes, no ano anterior, e depois eu vim um ano mais tarde. Quando voltei de férias à Ilha do Faial, decidi que não ia voltar ao seminário e eu decidi vir juntar-me aqui com os meus pais, e o meu irmão até, que foi em parte, o meu passaporte em parte por causa que eu era de menor idade e tinha que estar juntamente com uma pessoa mais velha para vir aqui para os Estados Unidos. Só ele e eu viemos juntar aos nossos pais. Da infância, nascer numa ilha rodeada de mar, na verdade, sendo uma ilha, mas ter os colegas de escola, jogar à bola, principalmente na altura em que eu vivia lá na Ilha do Faial, naquela altura ainda era raríssimo usar sapatos, que era uma coisa que eu me recordo muito. Jogávamos à bola descalços e muitas vezes dávamos o que nós chamávamos uma topada com o dedo grande no alcatrão ou na terra, e aquilo doía muito. No entanto, foi uma grande beleza, quer dizer, viver e compartilhar com os meus colegas de escola e de uma certa idade, né, novos, até os 11 anos, estamos a falar ali naquela idade, antes dos 11 anos. Foi um bocadinho difícil adaptar-me aqui nos Estados Unidos, inclusivamente muitos dos colegas americanos não eram muito encorajosos, até pelo contrário, chamavam nomes, faziam que às vezes as coisas se tornassem um bocadinho difíceis no liceu. Mas com tudo isso, eu decidi que não ia focar naquilo no negativo, mas sim no positivo, e estudar, aproveitar a oportunidade de completar o liceu e depois então frequentar a universidade mais tarde. E qual foi o primeiro emprego do senhor aqui nos Estados Unidos? O primeiro emprego, por acaso, foi ainda quando estava no liceu. Foi trabalhar para um indivíduo que vendia fruta. Ele tinha uma loja de fruta e era muito engraçado porque ele não só tinha uma loja, mas ele tinha um autocarro que ele tinha tirado dos assentos, tinha formado a coisa um bocadinho para distribuir fruta pelas casas. E por acaso nós íamos às várias casas em que ele tomava apontamento da lista dos produtos que vendia, e nós tínhamos que ir ao autocarro, encher uma caixinha, lá vamos para o primeiro, segundo e terceiro andar, às vezes, em certos casos, em que nós tínhamos que levar os produtos até o terceiro andar, que não era fácil lá, muitas vezes, sem dúvida. Meus pais vieram para cá com a idade nos 40, e a razão principal que vieram para aqui
por duas razões. Uma, na freguesia onde nós vivíamos lá, construíram um aeroporto, e o aeroporto levou grande parte dos terrenos que os meus pais e até inclusive os meus tios, os familiares, cultivavam, e esse terreno foi desapropriado para construir o aeroporto. Isso foi uma das partes. A outra, nesse caso, como diminuiu o produto que os meus pais podiam produzir e não de cultivar, decidiram que seria uma boa vida vir aqui para os Estados Unidos para os filhos, inclusivamente eu e a minha irmã mais nova e possivelmente até mesmo para os meus irmãos mais velhos, que de facto eles por acaso chegaram a vir aqui para os Estados Unidos também. E em realidade tornou-se concretizou-se o sonho deles no sentido que a minha irmã mais nova e eu fomos os únicos que estudámos de 6 dos filhos. Por acaso, eu sou o presidente da Academia do Bacalhau, que é conhecida não só aqui nos Estados Unidos, mas sim inclusivamente por todo o mundo, como teve início em Johannesburg, no sul da África, e presentemente tem 60 academias, inclusivamente na França, no Brasil, em Portugal, nos Açores, na Venezuela, em várias partes, não é? De maneira que eu sou o presidente e tenho sido presidente pelos últimos 10 anos, que é um grande prazer representar e dá a oportunidade de a comunidade portuguesa se compartilhar nas ceias do bacalhau. Nós juntamos-nos uma vez por mês, sempre na terceira segunda-feira de cada mês, nos restaurantes portugueses, que também apoiamos os restaurantes portugueses, que dá a oportunidade de visitar com eles. Temos 4 em que nós damos uma volta por todos os 4, baseado no calendário que nós temos. Além disso, também sou presidente da Fundação Faialense, o objetivo da Fundação Faialense é dar bolsas de estudo. Começou em 1969 e tem dado bolsas de estudo ou atribuído bolsas de estudo desde 1969, vai fazer 50 anos para o ano. Nós já contribuímos ou atribuímos o valor de $402 mil, que já foi entregue em bolsa de estudo, em que já ajudámos 192 alunos em total. De maneira que é uma maneira que eu estou a par assim, mais diretamente com a nossa comunidade portuguesa, a apoiar essas fundações. Inclusive, um dos clubes que nós temos presentes, que é o Bristol Sports, que tinha uma equipa de futebol, agora não tem, mas ainda continua a manter a língua e a cultura portuguesa. Como descreve o seu país, Portugal? Portugal, na altura que eu saí de lá, um país pobre em parte e não era pobre, quer dizer, havia muito ouro no cofre, não é verdade? No entanto, o povo naquela altura, quando eu saí lá em 1970 e antes, ainda havia certas dificuldades. No nosso caso, nós não tínhamos água, não tínhamos quartos de banho, não tínhamos eletricidade dentro das casas, só de maneira coisa. Eu voltei lá em 1980 de visita e já achei uma grande diferença. Desde lá para cá, tenho voltado várias vezes, inclusive o ano passado, quando foi para o Congresso da Academia do Bacalhau, e notei uma grande diferença. Notei que, de facto, Portugal, em certos aspectos, quase que avança os Estados Unidos. É engraçado porque os portugueses que vivem fora de Portugal têm mantido as tradições de lá de Portugal, mais do que às vezes são mantidas lá dentro de Portugal. Foi o que eu tenho notado. Por exemplo, as festas do Espírito Santo e outras tradições que são muito mantidas para os imigrantes. Inclusive, como eu disse, as festas do Espírito Santo talvez é a parte mais notável que eu tenho visto que tem mantido. Não só as festas do Espírito Santo, mas também as outras festas das padroeiras das várias freguesias que continuam a fazer aqui nos Estados Unidos também, nas várias paróquias portuguesas. A minha mensagem será que, de facto, é um grande prazer e orgulho de ser nomeado como um dos portugueses de valor no mundo e ter a oportunidade, embora que nós sejamos imigrantes,
não deixar de ser portugueses. No fundo, dentro do coração, na alma, continuamos a manter aquela Portugalidade, não é? Que é muito importante. E geralmente eu costumo dizer, é preciso pensar de uma árvore. A árvore não é forte se não tem boas raízes. E de facto é a mesma coisa connosco também. Nós temos que manter as nossas raízes e não esquecer de onde viemos e o que fomos e onde estamos hoje, por causa que é a única maneira de nós conseguirmos sucesso na vida. E é precisamente o que eu tenho tido aqui nos Estados Unidos, inclusivamente ser o mayor ou administrador aqui da Vila de Bristol.